É um motivo de muita alegria estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Eu vou falar assim, bem rapidamente, para não tomar muito tempo. Eu quero dizer que nós temos que crer. Eu passei por um momento difícil, só que eu tinha uma promessa que Deus havia falado há muitos anos lá atrás. E Deus falava que eu ia ter o meu segundo filho. Só que foi passando, e nada de vir o segundo filho. Porque meu esposo, ele não queria. Ele não queria mais filho. Porque eu tenho um menino de 21 anos e agora eu tenho a Rafael, que é a promessa do Senhor. Aleluia! E assim, para a promessa do Senhor vir, Deus, ele precisou fazer muita coisa na minha vida e na vida do meu esposo. O meu esposo, ele não era evangélico, cristão, ele não servia ao Senhor. E aí eu ia para a igreja, aí era uma luta tão grande, porque ele não ia e também não queria deixar eu ir, às vezes. Chegou até a falar assim, no momento que eu estava indo, ele falava assim, você é beata, só vive na igreja, enfim, e outras coisas mais. Mas Deus falou que tinha uma promessa na vida dele. Em primeiro lugar, depois, no filho que Deus tinha a promessa. Aí Deus trabalhou na vida dele e Deus falou, se ele não for vir pelo amor, ele vai vir pela dor. Aí eu falava, meu Deus, eu queria que ele fosse pelo amor, né? Às vezes tinha algum culto de infantil na igreja e meu filho, no começo, ele participava. E aí ele ia daquele jeito, meio que forçado, mas ele falou, não, eu vou ver meu filho, só assim para ele ir na igreja. Mas aí Deus falou, olha, tenha paciência, ora, busca no Senhor, porque quando Deus fala, eu quero falar para a igreja, quando Deus promete, quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Pode demorar o tempo que for. Deus já falou aqui, de promessa, Ele cumpre. Eu achava, por mais que eu estava firme na igreja, tudo, eu achava, meu Deus, mas e aí? Não vai acontecer? Eu achava que, para mim, o momento certo era aquele momento que eu estava pedindo. Só que Deus falava que não. Que Deus ia enviar o filho e o meu marido a seguir o caminho do Senhor na hora certa. Foram mais de 10 anos, deixa eu ver, quase 20 anos orando. Várias vezes pelo caminho, umas pedrinhas, tropeçava, mas aí eu caía, eu levantava e Deus nunca me desamparou. Aleluia! E Deus, Ele nunca desampara. Nenhum de nós. Todo aquele que busca e crê, Deus, Ele está ali. Mesmo na dor, até cumprir a promessa. E aí, Deus, Ele fez uma grande obra. Precisou acontecer algo para o meu marido se render aos pés do Senhor. Ele se rendeu. Hoje, às vezes, ele até fala, vamos, Kátia, vamos para a igreja. E Deus ainda falou, né? Aleluia! Um dia, eu ia ficar mais, hoje eu não vou. E Ele que ia me chamar. Aleluia! Essa promessa. Glória a Deus! Deus restaurou meu casamento. Deus trouxe a Rafael para blindar com chave de ouro. Eu já tinha falado assim para Deus, Deus, agora eu não quero mais, deixa pra lá. Eu já estou numa idade que já não dá, já tem mais risco ter filho, deixa pra lá. Eu ainda falei assim, deixa pra lá, eu sei que o Senhor tem promessa, tudo, mas aí eu desisti. Assim, eu sosseguei, porque antes eu queria demais, a ansiedade era grande. Eu queria, Deus falava, ai meu Deus, eu achava que era pra ontem, mas não era. Aí Deus sempre falando, não é o seu tempo, é o meu tempo. Somente crê, busca, faz a sua parte comigo, que grandes coisas eu vou fazer. Um certo momento, quando eu menos esperei, eu vi que estava com alguma coisa errada acontecendo comigo. Quando eu fui ver, eu estava grávida. Aleluia! E aí, na hora, me deu até um baque. Eu falei, meu Deus. Porque eu já não esperava mais. E Deus sempre falando, não é a sua hora, é a minha hora. Então, eu quero dizer para a igreja, se Deus falou,
para alguém daqui que ainda tem uma promessa, tem algo para acontecer, somente creia, porque a palavra dele não é em vão. Tudo que ele fala, ele cumpre, mas é na hora dele e não na nossa hora. Nós temos que perseverar. É somente isso, e na hora certa Deus dá. Porque quando ele dá, aí é tudo para a glória do nome dele, e a bênção é maravilhosa. Eu agradeço a minha rica oportunidade.